Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje, encerrando esse tema missionário, numa ênfase em missões mundiais. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, deixasse o texto, no texto de Atos 13, Atos capítulo 13, nós vamos usar essa chamada primeira viagem missionária para tratarmos do nosso tema, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amém? Esse é o nosso tema. Meus irmãos, eu queria trazer algumas questões introdutórias, relevantes, quando estamos pensando nesse tema, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Transformar o mundo com a alegria de Jesus é uma proposta desafiadora, ela é uma proposta possível, porque Deus está nesse negócio. A missão, antes de tudo, é a missão de Deus, através da igreja, e ela é uma proposta alinhada com a missão da igreja no mundo. Desafiadora, possível, e que nos enquadra, nos alinha aquilo que Deus está fazendo no mundo. Por isso você tem que estar atento, porque tudo isso nos envolve você, se você é um filho de Deus. A pergunta inicial que eu quero trazer aqui nessa discussão desse tema é: quando a igreja deixa de transformar o mundo com a alegria de Jesus? Quando a igreja deixa? Nós estamos pensando aqui em empecilhos, em barreiras, para transformarmos o mundo com a mensagem de Jesus, com a alegria de Jesus. Eu tenho algumas respostas. A primeira é que quando mantém uma rotina religiosa distanciada das necessidades espirituais do mundo. Isso significa que quando a igreja mantém essa rotina, apenas uma rotina religiosa distanciada do clamor do mundo, o mundo está clamando por esperança, o mundo está clamando por uma palavra que traga sentido. Agora, se a igreja não estiver percebendo isso, ela pode manter simplesmente uma rotina, que eu chamei de religiosa, distanciada das necessidades espirituais deste mundo. Ela apenas vai olhar para dentro e ela perde o foco da sua missão. Segunda resposta é quando essa igreja, a sua atuação é marcada pelo ódio ao invés de ser marcada pelo amor. Infelizmente, alguns, em nome de Deus, têm demonstrado em alguns momentos mais ódio do que amor. E quando uma igreja, eu estou pensando, pode ser numa comunidade, de um grupo de cristãos, eles atuam mais impulsionados por esse sentimento negativo do ódio do que do amor, ela tem dificuldade de influenciar esse mundo e transformar o mundo com a mensagem que é uma mensagem de amor. O texto que nós trabalhamos ao longo do mês básico desse tema é Filipenses 4. O texto diz: alegrem-se sempre no Senhor. A NVT diz, repito, diz Paulo, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Portanto, atuar pelo ódio é uma negação daquilo que o Evangelho propõe, e isso vai se tornar uma barreira para transformar o mundo com a alegria de Jesus. A terceira resposta é quando a unidade da igreja é ameaçada por divisões infantis. Todas as vezes que um grupo de cristãos, uma comunidade, uma denominação é afetado por divisões infantis, ela perde o seu poder de influenciar o mundo. Disputas infantis. Jesus orou por nós há 2000 anos atrás. Jesus orou pela igreja. Em João 17, na oração sacerdotal, nós temos uma declaração bonita no verso 21. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Olha só. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti,
que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está orando para que a igreja estivesse unida no mesmo propósito. Por isso, disputas infantis se tornam um obstáculo para transformarmos o mundo com a alegria de Jesus. A quarta e última resposta que eu trago é que quando a igreja concentra a sua energia e os seus recursos no foco errado. Como muitas pessoas às vezes gastam seu dinheiro, o seu tempo, a sua energia no foco errado e deixam de transformar o mundo com a alegria de Jesus. Nós devemos estar atentos a isso. São obstáculos que muitas vezes surgem e que trazem dificuldades para que aqueles que estão agindo em nome do Senhor transformem o mundo. Nós devemos entender que estamos debaixo do ID, Mateus 28, e de Atos 1:8, que quando recebêssemos o Espírito Santo, esse Espírito nos capacitaria para testemunharmos ao mundo. Você está transformando o mundo com a alegria de Jesus? Pergunte quem está do seu lado aí. Você está transformando o mundo com a alegria de Jesus? Não é só assumir a forma do mundo, acomodar-se ao mundo, mas é um convite à transformação como sal e luz neste mundo, como Jesus propôs. Atos 13 é o texto que vamos trabalhar e nós vamos descobrir o que temos aqui em relação a esse tema, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Eu quero começar, irmãos, com o último versículo. O último versículo é o versículo 52, você tem a indicação aí. O versículo diz assim, termina essa porção assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu repito, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você está cheio de alegria e do Espírito Santo? Então, nós vamos entender esse final tratando do texto que antecede o contexto, entendendo o que está acontecendo aqui, e nós vamos aprender o caminho para transformar o mundo. Se você quer transformar o mundo com a alegria de Jesus, o que é necessário? Então vamos lá, amém? Acompanhe comigo. Para transformar o mundo com a alegria de Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é valorizar o que Deus está realizando a partir da sua comunidade de fé, a partir de sua igreja, o que Deus está fazendo. Olhe só o que diz os versos de 1 a 3 de Atos 13. Acompanhe com a sua Bíblia, diz assim: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes Antipas, e Saulo. Veja que era um grupo seleto. Verso 2 diz: certo dia, quando adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram à sua missão. Então, note bem que vemos aqui a igreja reunida em Antioquia da Síria. É o começo da partida. Vários irmãos reunidos. O texto informa que estavam adorando e jejuando, estavam ali em consagração. O Espírito Santo fala com eles: separem Barnabé e Paulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, note bem que nós temos uma igreja nesse início, uma igreja reunida, uma igreja já sofrendo perseguições, mas uma igreja unida em consagração, uma igreja buscando a Deus em santidade, orando, jejuando. Era um ambiente de quebrantamento. Havia uma atmosfera especial sobre aquela igreja, a presença de Deus ali era clara, possibilitando que eles entendessem o que Deus queria realizar. Por isso eu quero dizer para você, se você quer transformar o mundo com a alegria de Jesus, você precisa valorizar o agir de Deus e participar do agir de Deus dentro da comunhão dos seus irmãos. Valorizar isso. Deus estava fazendo algo maravilhoso ali. Deus estava trabalhando naquela comunidade. Tem gente que quer realizar, sair e fazer, mas não participa daquilo que Deus está fazendo em sua própria comunidade.
não está entendendo, não se coloca, não participa do mover de Deus da igreja local. E dessa forma a gente fica impossibilitado, não estamos entendendo tudo. Então esteja sensível ao Espírito Santo, consagre a sua vida a Deus. O verso 3 diz: então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e enviaram para a missão. Então há um processo aqui, que indica para a gente, irmãos, que a falta de percepção daquilo que devemos realizar no mundo passa pela ausência de quebrantamento e sujeição diante de Deus. Aquela igreja estava consagrada, buscando a Deus, e eles estavam unidos nisso. Entenderam logo o que Deus queria fazer além daquela comunidade de fé. Então, valorize o que Deus está fazendo em sua comunidade de fé, não perca tempo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, valorizando o que Deus está realizando em sua comunidade de fé. Isso se chama sensibilidade. Também discernimento, mas sensibilidade para entender o que Deus está fazendo. O mundo precisa ser transformado pela alegria de Jesus. E você precisa fazer parte desse movimento santo. Amém? Segundo, para transformar o mundo com a alegria de Jesus, você precisa agir debaixo da autoridade dada por Deus. Agir debaixo da autoridade dada por Deus. Isso aconteceu aqui, porque depois dessa sensibilidade, dessa consagração, um grupo sai. E a partir do verso 6 ao verso 12, eu queria ler com você, verso 6 ao 12. Diz assim: viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, o procônsul em outras traduções, um homem inteligente que convidou Saulo e Paulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, note bem a atitude de Paulo, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? E você ficará cego sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, diz a palavra, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Olha que interessante, ele sai e agora saem debaixo da autoridade do nome de Deus, do nome de Jesus. Bar-Jesus, esse homem, ele era um assessor espiritual do procônsul, do governador Sérgio Paulo. Naqueles dias, muitos oficiais romanos daquela época eram supersticiosos e contratavam essas pessoas, astrólogos, mágicos, filósofos, para assistirem em relação ao destino, nas tomadas de decisão. Então, ele tem esse homem do lado. Bar-Jesus significa filho da salvação, muito embora ele esteja aqui confuso. O procônsul, então, aparece esse título, aqui a tradução já diz governador, o título para designar governadores das províncias. Aqueles irmãos estavam em uma viagem missionária, iniciando, compartilhando o evangelho, transformando o mundo com a alegria de Jesus, levando a alegria, que era uma coisa boa, mas aquilo não significava. E para nós hoje não significa que nós não teremos oposição ou oposições. Você leva a alegria de Jesus, você tem oposição, o inimigo se levanta, o ímpio se levanta. Existem barreiras espirituais e físicas. O texto diz, verso 8, mas Elimas, o feiticeiro, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Olha só, irmãos, o verso 8 diz que esse homem usado pelo inimigo tenta impedir
que o procônsul, o governador, viesse a crer. Mas a palavra de Deus diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, teve de agir debaixo da autoridade de Deus naquela situação, enfrentou aquela oposição. E ele disse que acusou aquela posição e aquele homem de distorcer os caminhos retos do Senhor. Quando o governador percebe tudo aquilo, aquele agir de Paulo, o verso 2 diz: quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Aquela barreira foi vencida, aquela dificuldade espiritual foi vencida, e aquele homem creu diante do quadro que ele viu. Nós todos hoje estamos espalhando o amor de Deus, levando a alegria de Jesus. Então, para transformar o mundo com a alegria de Jesus, é preciso agir debaixo da autoridade de Deus. A nossa missão não é debaixo da nossa própria autoridade, não é debaixo da autoridade de nossa denominação, mas é debaixo da autoridade da palavra de Deus e do próprio Deus e do Espírito de Deus que está agindo em nós e através de nós. Amém? Então você deve guardar isso. Você é convidado a transformar o mundo não na sua própria força, mas debaixo da autoridade de Deus. Terceiro, para transformar o mundo com a alegria de Jesus, você precisa também apontar as bases do verdadeiro evangelho. Paulo, nessa primeira viagem, vai usar uma tática muito interessante de pregar nas sinagogas. Cada cidade tem uma sinagoga. E Paulo vai ali, aproveitando aquela reunião, a princípio falando aos judeus. Eu quero ler com os irmãos de 26 ao 32, note bem o que acontece aqui, que nos mostra Paulo apontando algumas bases que muitas vezes hoje não são mencionadas sequer nas pregações de hoje. Verso 26 diz: irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios, tementes a Deus, esta mensagem da salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. E, em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. 28 diz: não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias, diz a palavra, ele apareceu àqueles que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são testemunhas diante do povo. 32 diz: estamos aqui para trazer a vocês essa boa nova, a promessa feita a nossos antepassados. Uma igreja que quer transformar o mundo com a alegria de Jesus precisa entender as bases da sua mensagem. Paulo vai fazer um levantamento histórico aqui, Paulo vai falar de Samuel, Paulo vai falar de Davi e vai aproximar, fazer uma ponte dessa revelação de Deus, mostrando que ela tem a ver com Jesus. Até alguns salmos que não estão ligados a Davi, mas estavam apontando para Jesus e tem a sua confirmação em Jesus. Ele usa a estratégia, fala a esse grupo reunido, faz um link da história, levando os ouvintes a entender sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo e sobre o perdão de Deus. Fala em nome de Deus, mostrando essas bases. Nós queremos levar a mensagem, meus irmãos, a tantas pessoas. Nós devemos entender sobre a cruz, sobre o plano de Deus em toda a história que se cumpre em Jesus. Esse Cristo que morre e ressuscita, trazendo perdão de pecado. Uma pessoa pode ser transformada somente pelo perdão de Deus. O verso 38 diz: ouça, irmãos, ele diz: estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. O mundo precisa saber.
através de mim, através da nossa comunidade de fé, através da igreja espalhada em toda a terra, que há perdão através de Jesus. Há a possibilidade de mudança, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Paulo diz: estamos aqui para proclamar isso. Jesus, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Nós estamos aqui nesse mundo, em 2020, e devemos anunciar que há perdão para os pecados no nome de Jesus. Essas bases não são negociáveis, não podem ser negociadas. Nós precisamos falar da cruz. Às vezes o evangelho que parece evangelho, que não é o evangelho, tem tudo menos a cruz, menos a ressurreição, menos a transformação de vida. Paulo estava anunciando aquele grupo que conhecia as tradições judaicas, os textos da antiga aliança. Ele está aplicando em Jesus, mostrando que a sua mensagem era cristocêntrica. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, apontando as bases do verdadeiro evangelho. Isso é compromisso e compromisso com a verdade. O compromisso que nós temos não é com o homem, o compromisso que nós temos é com a palavra. Vamos anunciar a cruz, vamos anunciar que Jesus morreu, mas ressuscitou. E por causa disso há perdão, há transformação. Paulo está falando isso com Barnabé em alto e bom som. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse mundo precisa, esse mundo está carente. Nós estamos vivendo esse tempo agora, irmãos. É tempo da gente anunciar, aproveitar. A palavra de Deus está sendo cumprida. Transforme o mundo com a alegria de Jesus, apontando o conteúdo do evangelho, real do evangelho. Amém? Por fim, para transformar o mundo com a alegria de Jesus, você precisa também testemunhar com coragem. Testemunhar com coragem. O verso 44 ao 52, que nós lemos no início, nós vamos entender agora. Paulo prega na sinagoga, e no próximo sábado, que era costume, a reunião no sábado, o verso 44 diz, acompanhe na sua Bíblia, estou lendo Atos 13, 44. 44 diz de Atos 13, no sábado seguinte, veja só, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestaram tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente. Note bem, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Verso 47, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, 48, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Note bem. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Lembra que nós começamos com o verso 52? Paulo está pregando com muito entusiasmo, e Barnabé, e agora há uma oposição grandiosa, mulheres religiosas, influentes, autoridades da cidade, uma multidão contra Paulo e Barnabé, expulsaram da cidade. O verso 52 foi o primeiro verso que nós começamos. Olha o que diz o verso 52, meus irmãos. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, nós não transformamos o mundo com a alegria de Jesus sem estarmos nessa condição, cheios de alegria e do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Nós somos desafiados por Deus a mantermos a nossa posição. Se nós queremos transformar o mundo com a alegria de Jesus, nós devemos seguir testemunhando com coragem.
Nessa primeira viagem missionária, nós temos já no capítulo 13 várias situações que revelam oposição à mensagem do Evangelho. E nós vamos ver várias nas 3 chamadas viagens missionárias de Paulo. Mas ele continuou a falar do amor de Deus, falando, testemunhando com coragem. Nós hoje temos oposição, várias oposições. Mas nós temos a palavra que muda, que transforma. Nós temos a palavra que traz sentido para esse mundo caído. E não importa a oposição, nós vamos vamos enfrentar até que Jesus volte. Mas nós devemos manter a nossa posição, testemunhando com coragem. E isso é determinação. Quando você testemunha com coragem, continua. Você está determinado a fazer e cumprir a sua missão. A missão é da igreja, da comunidade, mas a missão é sua, meu irmão, que está me ouvindo. Você, minha irmã, você, meu irmão, precisa transformar o mundo com a alegria de Jesus, testemunhando do Evangelho, com coragem, com determinação. Isso vai fazer diferença a partir da sua casa, da sua família. Amém? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É o nosso desafio. Testemunhando com coragem. Nós somos desafiados nessa noite, então, entendendo a partir do que vimos no capítulo 13, no início da chamada primeira viagem missionária de Paulo. Muitas coisas importantes que têm a ver conosco hoje, porque a palavra de Deus é poderosa, ela nos ensina. Transformar o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Primeiro, valorizando o que Deus está realizando a partir da sua comunidade de fé. Tem gente que está despercebido, não está vendo o que Deus está fazendo em sua própria comunidade de fé, não se junta ao que Deus está fazendo, se junte ao que Deus está fazendo, se coloque presente, diz, estou aqui, sensível, isso é sensibilidade. Como que você vai agir no mundo se a partir da sua comunidade de fé você não está se juntando, você não está participando? Veja o que Deus está fazendo. Não importa a sua comunidade de fé, Deus está agindo em sua igreja. Valorize isso. Segundo, você pode transformar o mundo com a alegria de Jesus, agindo debaixo da autoridade dada por Deus. Não é a sua autoridade, não é a minha autoridade, é a autoridade do Espírito Santo. Deus nos deu essa autoridade. No ID, nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, somos capacitados e somos capazes de levarmos a mensagem debaixo da autoridade, mesmo diante de lutas. Dependa de Deus e esteja agindo assim. Você está levando uma mensagem importante, mensagem de graça, mensagem de luz. Você pode fazer isso apontando as bases do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Só há um Evangelho, não existem vários Evangelhos. Quando o Evangelho deixa esse Evangelho, é a condenação. Paulo diz que quem prega outro Evangelho seja considerado maldito. Só há um Evangelho. E ele está concentrado na pessoa de Jesus, na sua obra, na sua graça, no seu amor, na cruz, na ressurreição. E nós temos perdão e reconciliação a partir desse Evangelho. Aponte esse Evangelho. E por fim, prossiga testemunhando com coragem, com alegria, como nós vimos aqui, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, mesmo sendo expulsos daquela cidade, estavam conscientes e sabiam que estavam sendo instrumentos de Deus. Meus irmãos, que nessa noite, que nesse dia, você renove a sua missão, que você transforme o mundo com a alegria de Jesus. Esse é o desafio trazido por Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.